Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu joguei contra o grande mestre André Diamante esses dias no tabuleiro, ali presencial, cara a cara com peça e relógio e tudo mais. Foi uma experiência incrível, o grande mestre André Diamante. Eu já, enfim, conhecia por falar com ele pelo WhatsApp e tudo. Eu acompanho ele desde que ele é garoto, né? Que eu soube, quando eu tinha 14 anos de idade, ele era um menininho e só se falava no prodígio Diamante, Diamante. E eu fui acompanhando aí a trajetória dele, então sou fã aí do André Diamante e tive a oportunidade aí de jogar contra ele. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo Mauro Amaral, lá do Espaço Xadrez Total, em comemoração aos 5 anos do Xadrez Total. Teve um torneio lá, o torneio eu não participei, mas aí na simultânea contra o grande mestre Diamante eu participei e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que até então eu acompanhei a vida inteira dele de longe, né? E aí tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa muito bacana de verdade. E ali eu conheci muitos alunos dele também, pessoal que, enfim, uma turma muito bacana, muito fera, alunos aí, inclusive um dos alunos aí, o Francisco Ferrari, né? Também tá com um canal no YouTube, grande abraço Francisco. Que já teve partidas, aí empatou contra o Rafael Leitão, já ganhou do Molina, enfim, começou a estudar xadrez há pouco tempo, um talento realmente. Enfim, um evento muito legal, foi muito bom estar lá, com protocolo de Covid, claro, termômetro, álcool em todo lugar, distanciamento, máscara, todo mundo, muito bem planejado ali, muito bem organizado pela equipe do Mauro Amaral. E foi muito bom estar lá, né? Foi muito bom aí participar aí desse torneio. E um detalhe, detector de metal, hein, pessoal? Para ir ao banheiro, eu não levantei nenhuma vez para ir ao banheiro, mas detector de metal para quem fosse, quem estava indo ao banheiro. Então, assim, tudo isso é muito importante e tá virando, ainda bem, né? Essa é uma excelente prática, tá virando padrão nos torneios presenciais. Detector de metal. Saiu da sala, voltou na sala, detector de metal, né? Aí vai evitar que as pessoas de repente pensem ali em usar engine, usar um celular e tudo mais, né? Então é muito legal e eu quero mostrar para vocês então essa partida que eu joguei aí de negras, né? Uma simultânea, vale dizer que é uma simultânea, né? As simultâneas são a oportunidade do capivara poder tentar alguma coisa, né? Porque se fosse ali no só eu contra ele, a história muda de figura, né? Na simultânea a gente sempre tem uma esperança ali de acontecer alguma coisinha e você de repente arranjar algum empatinho ou conseguir alguma coisinha, né? Então, porque na simultânea nessa simultânea, por exemplo, o André Diamante jogava ao toque contra todos os jogadores ali, ele ia lá, é algo impressionante de se ver, bate o olho, não vou dizer ao toque, né? Mas 1, 2, 3, fez o lance. Vai no outro tabuleiro, 1, 2, 3, mais ou menos por aí. Claro que existem situações onde a pessoa pensa um pouco mais e tal, mas na média é isso aí mesmo que aconteceu. Tá bom, vamos dar uma olhada nessa partida então. O Diamante aqui, grande mestre de brancas, abre com o peão do rei. E aqui eu fiquei, confesso que já no lance 1 já estava conflitado. Por quê? Eu vou confessar uma coisa aqui. Antes de começar essa partida, eu lá na minha casa abri o Chessbase, que é uma base de dados de partidas. Falei, deixa eu ver o que eu vou jogar contra o Diamante aí, alguma abertura que ele tenha tido dificuldades aí, né? Que ele tenha uma probabilidade baixa de vitória. E não dá pra achar. Porque todas as aberturas que você tem lá, primeiro que ele só joga aberturas variadas, ele não tem um padrão assim de abertura. E as partidas dele, ele sempre tem 70% de êxito. Então você não consegue achar uma que ele tem menos êxito. É realmente um jogador muito forte. Vale lembrar que o André Diamante é aluno aí do Gilberto Milos, que foi quem formou Rafael Leitão. E também foi, durante anos, aluno das irmãs Polgar, né? Da Susan Polgar, aliás, lá no Clube São Luís. No período que ele morou lá nos Estados Unidos por alguns anos, né? Então você imagina a fera, né? Então eu confesso que eu olhei lá no Chessbase e procurei, não achei nada. Eu achei uma partida do Leitão, pra falar a verdade, do Rafael Leitão, que ele jogou, se eu não me engano, com D6, G6, A6, uma formação assim, e ainda conseguiu vencer do Diamante. Aí nessa hora, o que me veio à cabeça? Vou jogar D6. Aí eu pensei comigo, Rafael, eu nunca joguei D6 na minha vida. Eu tô tendo a oportunidade de jogar contra o grande mestre. Eu vou jogar o que eu sei, ou melhor, o que eu não sei, ou enfim, eu vou jogar o que eu tô acostumado, né? Então aqui eu fiz o lance E5. Vamos para aquilo que vocês já me conhecem, todo mundo sabe que eu jogo isso. E contra cavalo F3, se você acompanha meus de olho no lance, você sabe que aqui ou eu jogo cavalo C6, ou eu vou para minha Petroff,
Aqui eu resolvi sair das Ruy Lopes, que eu falei, jogar Ruy Lopes contra um grande mestre não vai rolar, né? Então vamos para Petroff aqui, que eu conheço alguma coisa, não é uma partida, não é uma abertura tão comum, né? Vamos nessa aí. O André Diamante aceitou aqui, não quis ir para dos 4 cavalos, né? Aceitou o peão, foi para linhas mais complexas, né? Mais agudas. Aqui eu fui com D6 atacando o cavalo volta para F3 e agora cavalo por E4, recuperei aí o peão. E aqui existem várias possibilidades, D4 é o lance mais jogado, o Diamante preferiu uma outra linha também muito jogada pelos grandes mestres, dama em E2, o meu cavalo está atacado, não pode sair daí, a minha defesa é forçada, dama em E7 para não perder peça, agora D3 atacando o cavalo e a linha principal é cavalo em F6. Eu já joguei isso aqui algumas vezes e tive êxito também jogando com cavalo em C5, que eu acho interessante, sai da simetria, né? Aqui as pretas, aqui as brancas sempre ficam com lance a mais, né? Porque depois eu não joguei cavalo em F6, mas depois de cavalo em F6 aqui tem cavalo C3, dama por E2, eu ajudo ele a desenvolver, né? Ele ganha um tempo. Não tem nada de errado em jogar isso aqui, mas eu achei que eu também não consigo nada em troca, né? Então eu preferi jogar mais uma vez alguma coisa diferente e seguir com cavalo C5. Aqui o grande mestre Diamante seguiu com cavalo C3 e já existe uma possibilidade dele jogar cavalo D5 atacando a dama e atacando aqui em C7. Aqui eu pensei em combater esse lance com realmente a troca das damas e depois seguir com o cavalo A6. Então nessa posição eu resolvi simplesmente desenvolver aqui o bispo com o bispo G4 e não me incomodar com a possibilidade aqui de cavalo D5. Mais uma vez, né? Esse cavalo D5, dama por, bispo por e cavalo de bem em A6. Estou segurando aqui em C7, depois de, por exemplo, o roque C6, eu expulso o cavalo daí. E o jogo vai embora aí com chances para os dois lados. Então aqui o mestre Diamante faz um lance mais forte aqui do que cavalo D5. Ele vai para o lance mais forte da posição. Bispo em E3. E aqui, depois que ele jogou esse lance, eu percebi algumas coisas. A primeira hora que eu olhei isso, eu falei, tudo bem, eu vou ficar com uma estrutura de peões mais ou menos. Depois eu percebi que cavalo D5 agora é uma ameaça séria, né? Porque agora eu não tenho mais a possibilidade de trocar damas e depois jogar cavalo em A6. Então aqui eu já comecei a perceber algumas coisas que eu estava começando a ter que responder, né? Então a iniciativa já é dele. Quando você tem que começar a responder às ameaças do adversário, é porque seu adversário já está com a iniciativa. Então aqui no lance 8, sem entender como, o grande mestre Diamante já está com a iniciativa. E aí eu faço aqui o lance C6, então, segurando aqui o lance cavalo D5, também é tido depois, eu fiz a análise depois com o computador, é tido realmente como o melhor lance da posição, não se incomodando aqui, né, com o bispo por C5. Esse peão dobrado não seria um problema, combater esses 4 peões aqui com uma estrutura de 4 peões com peão dobrado não seria nenhum problema. Então aqui o Diamante segue com H3 e nesse momento eu fiquei num conflito, porque a minha primeira reação foi falar bispo toma e depois você vai desenvolver as outras peças, vai jogar aqui um cavalo em E6, né? Aqui por exemplo uma possível linha seria bispo por F3, dama por F3, cavalo aqui em E6, um cavalo bem colocado, né? Eu vou desenvolver depois com G6, então por exemplo grande roque, cavalo aqui em D7, rei B1, G6 e tudo bem, o jogo vai embora, chances para os dois lados, mas eu fiquei com receio de dar o par de bispos aí pro Diamante. E aí eu fui no lance assim, vamos falar assim, mais bitolado no sentido de não deixar, de não perder o par de bispos. Agora isso aí sai caro, esse lance que eu fiz saiu caro, realmente a melhor opção era capturar. Bispo H5 saiu caro demais, porque agora o grande mestre continuou com G4, bispo G6 e bispo G2. E olha só, o desenvolvimento já do André Diamante. Um bispo muito bem colocado, peões já avançados, cavalo pode vir para casa de F5, né? O bispo colocado aí também. Todo o desenvolvimento aí, as brancas já desenvolveram todas as peças e eu ainda não. As brancas estão prontas para dar grande roque e eu ainda não, né? Então aqui depois dessa sequência eu percebi já que estava ficando já difícil para mim. Mas eu falei, vou seguir na luta, comecei a enxergar uns temas de sacrifício aqui em D3, falei assim, vou jogar cavalo A6, cavalo B4, né, vir para cima aí, sacrificar, ir para cima aí, dar uma de Mikhail tal e tentar alguma coisa aí contra o grande mestre Diamante. Então aqui eu jogo o lance cavalo de bem em A6 e ele simplesmente joga aqui o grande roque, né? E aí nesse momento eu vi que minhas tentativas de sacrifício aqui em D3 já foram frustradas, né? Porque agora tem torre protegendo, né? Aqui eu não consigo nada com um lance como cavalo B4. Então eu simplesmente aqui também decidi fazer o grande roque, né? Porque aqui não dá tempo de eu tentar tirar a dama para tirar o bispo, nem nada disso, porque o bispo toma com cheque, né? Se eu tirar a dama,
eu tô sujeito a todo tipo de ataque descoberto. E se eu ficar com a dama aí, como é que eu desenvolvo esse bispo de casas escuras? O meu bispo de casas claras não tem pra onde ir. Eu cheguei a considerar fazer um lance F6, né, para jogar o bispo para F7, depois GC. Falei, não, isso aqui não existe, tá muito ruim, né? Então eu vou ter que dar grande rock aí também. Então aqui eu fiz o grande rock e agora a torre de H em E1 aqui pelo diamante, colocando mais pressão aí na coluna E. E aqui mais uma vez eu não tenho tempo de jogar alguma coisa aqui do tipo... Eu pensei aqui muito em jogar dama C7, eu acho até que seria uma possibilidade interessante. Mas aqui eu preferi fazer pressão na coluna E, quem sabe trocar algumas peças. Então aqui eu segui com torre 8 e agora cavalo D4 aqui pelo diamante. Aqui eu já comecei a ver de cara temas de sacrifício aqui em C6, né? Então, e também vi uma força muito grande com a entrada do cavalo em F5. E aqui eu fui pro meu lance, então... que eu fiquei feliz de ter encontrado. Eu falei, não, eu não tenho. Mais uma vez, eu continuo respondendo aqui aos lances do diamante. Ele tá com a iniciativa, porque toda hora ele faz um lance e eu tenho que achar uma resposta, uma defesa, né? Então aqui eu falei o seguinte, vou jogar dama D7, tô protegendo os temas de sacrifício em C6, tô segurando em F5, quer saber? Igualei a partida, porque agora depois de dama D7 não tem mais sacrifício, não tem mais nada, e agora eu consigo desenvolver o meu bispo normalmente, soltar o jogo, se o cavalo precisar ele volta depois para C7, esse cavalo vem para E6, eu troco peça, e ó, tô bem aí contra o grande mestre diamante, estava seguro nessa posição, e o grande mestre diamante então, olha por 2 ou 3 segundos e faz o lance cavalo por C6 aqui nessa posição. Eu falei, como assim? Eu tinha certeza que eu tinha me defendido contra esse sacrifício. Então aqui eu começo a pensar e aí depois de algum tempo eu começo a entender o que estava acontecendo aqui no tabuleiro. Bom, aqui não tem como eu recusar esse sacrifício, eu sigo aqui com B por C6 e aqui o diamante imediatamente segue com o lance D4, né? Então ele entregou uma peça, mas agora o meu cavalo está atacado, o meu cavalo aqui em A6 está atacado e ele vai recuperar a peça imediatamente, né? E aqui eu fiquei na dúvida sobre o que jogar, eu cheguei a considerar jogar aqui um cavalo D3 e devolver a peça dessa maneira, mas eu visualizei cavalo B4 com um ataque aqui em C2 bastante interessante e visualizei também que depois de peão por cavalo recuperando peça eu poderia manter a coluna D fechada com D5 e eu estaria atacando aqui em C5 já que o bispo está cravado aqui pela torre e também estaria atacando em C2. Então aqui eu falei, puxa, tudo bem, ele ganhou um peão, mas eu vou recuperar esse peão e ainda vou ter uma posição muito legal, fora as possibilidades de garfo no futuro, D5, D4. Então aqui eu ainda tinha esperança nessa luta, eu segui aqui com o cavalo B4, o diamante segue aqui recuperando peça com D por C5 e agora D5. E eu estava bem animado aqui nessa posição, ainda com muita esperança, porque eu estava ameaçando o bispo por C5, o bispo está cravado e também cavalo por C2 com uma entrada interessante. Então aqui o diamante segue com torre D2, protegendo aqui em C2 e nessa posição, somente nessa posição eu fui entender alguma coisa, eu fui entender que meu cavalo não tinha mais volta, porque aqui enfim eu não tenho para onde ir, né? O meu cavalo aqui em A6 também, ele não pode voltar. Então nessa posição eu considerei muito jogar o lance dama B7, mas aqui eu fiquei com receio de A3, simplesmente colocando meu cavalo de volta, e B4, ou até depois de dama B7 ele joga A3, eu jogo cavalo A6, e até temas de sacrifício lá em D5, já que ele tem 3 peças apontando para D5, e a coisa poderia se complicar. Por exemplo, dama B7, A3, cavalo aqui em A6, uma possibilidade seria jogar torre até por D5 aqui, seria muito forte. Ou até mesmo cavalo por D5, qualquer sacrifício aqui é bom. Uma linha só para vocês verem, torre por D5 e aí bispo por D5. A minha dama está atacada, eu não consigo continuar protegendo aqui o cavalo, né? E aí realmente a posição aqui ela vai desmoronando aqui para as negras, né? Então eu já percebi isso aqui nessa posição, eu falei, puxa vida, tá vindo A3. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que entregar esse cavalo aqui nesse peão, capturar 2 peças e tentar jogar na ideia do garfo. Então foi exatamente isso que eu fiz, eu sigo agora com bispo por C5, capturando meu peão, o bispo está cravado, aqui A3 pelo diamante, então forçando praticamente minha resposta. Aqui eu fiquei considerando se não tinha torre por E3, aqui foi um momento que eu fiquei pensando bastante, realmente considerei algumas coisas, ou até mesmo bispo por E3. Mas aqui eu não via outra possibilidade melhor do que cavalo por C2. Além de desviar aqui a torre e temas de garfo no futuro.
Então eu fiquei com essa esperança, joguei cavalo por C2, torre por C2, aqui bispo por C2, rei por C2, aqui o diamante fez a coisa certa, né? Dama por C2 também seria possível, mas o diamante estava guardando essa dama para poder jogar ou em C4 ou lá em A6. Então a partida seguiu com o rei por C2 e essa foi a posição que eu mais fiquei pensando na partida. Acho que eu levei uns 15 ou 20 minutos só nessa posição aqui, pensando. Eu não comentei, mas o ritmo de jogo era 45 minutos para mim e 1h30 para o grande mestre, a simultânea com o relógio. Achei muito legal esse formato aí que o pessoal do Espaço Xadrez Total montou, com 30 segundos de acréscimo por lance para cada jogador, né? Então claro que quem está dando a simultânea tem que ter mais tempo, né? Afinal de contas ele, quando ele está no meu tabuleiro, está correndo o tempo dele de todos os outros tabuleiros e assim por diante, né? Então esse era o formato e dos meus 45 minutos aqui, acho que 20 eu gastei nessa posição. Qual que era o meu ponto? Eu queria muito jogar o garfo. Eu falei, pô, agora eu tô bem, eu jogo o garfo, o bispo tá cravado e tal, vou ganhar aí do diamante, né? Só que aqui não dava pra jogar esse lance, eu comecei a calcular o que ele vai jogar, né? E aí algumas coisas me vinham à mente. O cavalo A4 eu ainda fiquei calculando se não dava e tinha algumas linhas interessantes, mas depois que eu vi que ele poderia ter dama C4 com um ataque em C5, com um raio-x em C6, aqui eu vi que a coisa não dava para eu jogar D4, por isso que eu fiquei muito tempo nessa posição. Aqui eu ainda tinha esperança, toda a minha estratégia anterior foi baseada em poder fazer esse garfo e aqui eu percebi que eu não podia fazer. Por exemplo, se eu jogasse aqui D4, simplesmente dama C4, aí D por E3, dama por C5, a pressão em C6 é monstruosa, eu ainda teria E por F2, mas aí torre em D1, eu estaria com a dama atacada e com o peão de C6 caindo, né? Então aqui a posição ela desmorona para as negras, eu teria que abandonar lances depois. Então aqui eu pensei bastante e decidi deixar como tá. Falei, deixa assim, né? Duas peças, eu tenho um peão a mais, né? Foram 2 peças por uma torre, eu tenho um peão a mais. Se isso for para um final, é um final ainda muito difícil. Vamos tentar jogar isso. E eu mudei completamente o foco, tentei explorar um rei aqui exposto. Fui para essa ideia de F5 e eu fiquei bastante feliz quando eu vi esse lance. Depois eu fui ver no computador depois da partida que H5 era o lance mais forte da posição, com uma ideia bem similar, só que com a vantagem de já tentar colocar a torre de H em jogo. Mas então F5, um lance bem interessante aqui, o computador gosta desse lance inclusive. A partida seguiu aqui com torre D1 e agora bispo por E3 primeiro, porque agora é o seguinte, né? A grande ameaça da posição é da minha A6 cheque. E aí eu cubro, troca e o meu bispo está caindo aqui, né? Então até agora o meu bispo está de certa forma protegido porque a dama aqui está cravada, né? E não dava para ter jogado aqui nessa posição essa ideia, né? Porque depois das trocas não tem bispo por C5, senão está caindo a torre em D1. Então tudo isso estava bem calculadinho. Quando ele joga a torre em D1, aí eu percebi que a ameaça realmente era a dama A6 cheque seguido de bispo por C5, então aqui eu sigo com bispo por E3, a partida seguiu com F por E3 e agora F por G4, H por G4 e eu tenho uma esperança aqui, eu tenho uma maioria de 2 contra 1 na ala do rei, né? Esse final aqui pode ser, pode me dar alguma chance ainda por conta de eu ter essa maioria. E aqui então eu fiquei pensando como explorar essa posição agora. As brancas estão ameaçando o D5, tentar abrir toda a posição. E aqui eu enxerguei uma possibilidade de jogar a torre E5 aqui, fazer pressão no peão de E3, seguir dobrando as torres ou até mesmo jogar com a torre em F8. E além do que eu fiquei com muito receio aqui dos temas de sacrifício no ponto de D5. Então torre E5 cumpre vários objetivos, além de defender também prepara possíveis ataques. Então aqui eu segui com torre E5 e agora o grande mestre diamante segue com E4, segue tentando abrir a posição, não tem problema que a dama aqui está na mesma coluna da torre, ele tem dama em A6 a qualquer momento e ele quer mesmo abrir essa posição. Aqui eu sigo com torre em F8 também, trazendo finalmente essa peça aí para o jogo. A ideia de torre F8 é em algumas linhas depois das trocas poder jogar com a torre lá em F2 dando um cheque atacando o bispo. Além do que eu queria também, estava pensando aqui em jogar com dama E7, dama C5 e torre aqui em F2, né? Então com alguns ataques bastante interessantes. Torre gosta de coluna aberta, pensei aqui, torre F8, vamos jogar isso aí. Aqui o diamante, aqui a gente já era a última partida já da simultânea, né? O diamante foi vencendo todo mundo muito rápido, se eu não me engano teve uma partida só que tinha empatado, ele já tinha vencido todas as outras e só sobrava aí a nossa partida. O diamante aqui segue com dama em A6 cheque, aqui eu sigo com dama B7 cobrindo. Qual que é o ponto todo? Agora vai ter muito ataque, né? Existe ameaça de torre entrando e tudo mais, então aqui eu resolvi realmente propor a troca das peças. A partida seguiu com dama por B7, rei por B7
E por D5 aqui, então, a minha posição vai ficar difícil agora com esse centro aberto. Então eu preferi jogar aqui com torre F2 cheque. O diamante aqui ele é forçado a responder com torre D2, porque senão tá caindo o bispo e vai para um final muito complicado. Então as pretas ficam ganhas. Qualquer outra resposta que não for torre D2, as pretas ficam melhores. Então aqui ele respondeu com torre D2. E nessa posição aí a gente concordou no empate no final, complicadíssimo. Uma posição realmente com chances aí de empate, mesmo com chances para os dois lados, né? O ponto todo é que aqui eu tenho uma maioria na ala da dama e o diamante, enfim, tem duas peças por uma torre, né? Então é um final que não é claro. Aqui, por exemplo, poderia seguir com torre por D2 cheque, né? Aqui não daria para eu ter ideias de sacrificar a troca e tentar jogar esse final assim com alguns peões a mais. Eu não tenho esse tempo, né? Ele toma aqui com cheque. Então aqui provavelmente eu seguiria com torre por D2, rei por D2, C por D5. E depois de cavalo por D5 a gente jogaria esse final bastante difícil, né? Aqui o cavalo não está ameaçando nada sério, nenhum cheque descoberto sério, ele não consegue chegar na minha torre. Eu poderia melhorar a posição do rei com rei C6, rei D3, por exemplo, rei D3, cavalo E3, torre B5, com um final bastante difícil, muito complexo e com chances aí para os dois lados, né? Claro que com a experiência do grande mestre Diamante, né? Uma experiência maior, um talento maior, enfim, toda a experiência, todo o treino, né, maior e tudo mais. Eu acho que ele tinha mais probabilidade aí de ganhar esse final, mas tudo pode acontecer, né? Então, enfim, nessa posição aqui a gente concordou aí no empate, né? Muito legal, eu fiquei muito feliz com essa partida, tanto pela experiência assim de jogar contra o grande mestre Diamante, que já por si só é algo incrível, e ainda presencialmente ali com peça, tabuleiro mesmo. Então foi muito legal isso daqui, foi uma experiência muito bacana. E ver, assim, o André Diamante realmente, assim, ele põe no bolso, né? Põe no bolso, a partida empatou, mas assim, põe no bolso, né? A abertura muito melhor, criou todos as complicações, veio com aquele sacrifício maravilhoso em C6, né? E tudo assim, enquanto eu pensava muitos minutos no lance, ele batia o olho, vinha no tabuleiro e já respondia, né? Então a gente vê realmente como o nível de um grande mestre põe realmente a galera no bolso, né? Então realmente aqui para mim o momento mais importante foi depois de H3, aqui fica a grande lição. Não dá tanta chance assim, porque depois de Bispo H5, o André Diamante agarrou a iniciativa e não largou nunca mais, né? Eu tive que ficar me defendendo a partida inteira, né? Então aqui a grande lição é largar um pouco a bitola de eu vou perder o par de bispos e tal, né? Largar um pouco a bitola e pensar mais na questão da iniciativa. A iniciativa é uma das coisas mais importantes do xadrez, e bispo H5 deu toda a iniciativa para ele. Então aqui bispo por F3, dama por F3, cavalo E6, grande roque, cavalo D7, rei B1, G6, D4, D5, a partida vai embora, tem chances para os dois lados. É verdade que eu estou pior no desenvolvimento, no entanto a posição ainda é fechada, né, semi-aberta, aí não é uma posição aberta, então dá tempo de eu desenvolver meu bispo, dá tempo de eu dar o roque, né, e o jogo vai embora aí com chances para os dois lados. Aqui eu não tenho problemas na posição, aqui ele não teria a iniciativa, a gente pode ver que eu não estou reagindo aos lances dele numa continuação como essa. E quando eu não estou reagindo aos lances do adversário é porque está equilibrado, né? Então ninguém está com a iniciativa. Quando um já pega a iniciativa, o outro já começa a ter que reagir. E aí, meus amigos, é muito difícil de jogar toda hora tendo que reagir, né? Então, para mim, a grande lição foi aqui. E o André Diamante, ele estava tão melhor, onde é que ele perdeu a mão, né? Aqui foi nesse momento, olha só. Aqui, ó, nessa posição, depois que eu jogo torre em F8, realmente é uma posição bem complexa, né? Existem realmente o rei aqui exposto e tudo mais. O André Diamante foi para a simplificação com dama em A6. No entanto, o melhor lance aqui da posição teria sido o rei B1, que colocaria as brancas com vantagem. É realmente muito difícil de ver um lance desse numa simultânea, né? Mas esse seria o melhor lance. Eu seguiria provavelmente com dama E7, com aquelas ideias todas. Aqui poderia seguir, né? O diamante aqui teria que encontrar para ficar melhor aqui o lance cavalo por D5, né? Aí depois de torre por D5,
Aqui dama A6 cheque, né? Aqui qual que é o ponto todo, né? Cavalo por D5, se eu jogasse peão por D5, as brancas teriam dama B5 com uma posição muito, muito forte. Aqui é muito difícil de defender, aqui tá vindo torre C1, o rei tá exposto, né? Então ele teria essa ideia do sacrifício aqui, cavalo por D5, depois de torre por D5, dama 6, dama B7, dama por B7, rei por B7, e por D5, C por D5, torre por D5, e a gente teria um final melhor aqui para as brancas, né? As brancas com uma peça a mais, né? Então realmente nessa posição faltou aqui para o diamante seguir com a ideia de rei B1 e depois seguida do sacrifício em D5, né? Então ao simplificar aqui aí a gente foi para um final aí realmente com ainda um pouco melhor para as brancas, mas com chances aí de brigar por conta da maioria de peões 2 contra 1 e tudo mais. Mas simultânea é sempre isso, é uma grande festa, foi muito legal, né? Eu achei que foi uma experiência aí muito bacana, deu para sentir a força, né? Eu empatei, mas senti que realmente, né, o gap ali é muito grande, né? Por isso que a experiência é tão legal, né? A gente quando vai jogar uma partida assim, para mim pelo menos, o principal é a experiência, é a sensação, é ver, né, quem a gente admira, de quem a gente é fã, assim, a gente realmente sentir essa energia, né, essa coisa legal. Beleza, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber a notificação aí a cada vídeo novo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.